continuidade ao nosso estudo sobre responsabilidade do profissional de saúde. Vamos adentrar agora na esfera criminal. Vimos na esfera civil que a responsabilidade do profissional de saúde decorre de uma conduta humana voluntária, omissiva ou comissiva, que causa um dano ou um prejuízo a um terceiro, desde que haja um nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso e o prejuízo sofrido pela vítima. Na esfera penal, para que se tenha uma responsabilidade criminal, para que o indivíduo venha responder pelo ato praticado, essa conduta humana ela tem que configurar um crime. E para que isso aconteça, é necessário que a conduta humana esteja tipificada no Código Penal, nas leis de contravenções penais, nas leis penais espessas. Então, não é qualquer conduta humana que cause um dano que venha a ter a configuração, que venha a ser considerado crime. Então, a partir disso, podemos identificar que na responsabilidade criminal existe uma conduta humana voluntária, mas que para que ela seja considerada um crime, essa conduta tem que ser tipificada. E além disso, há que ter um dano para que haja essa responsabilização criminal do agente da conduta criminosa. Então, a partir daí, podemos distinguir que o crime ele tem elementos. Para que uma conduta seja considerada crime, ela tem que ser típica, tem que ser um fato típico, ilícita e culpável. Então, esses são os elementos do crime. Porque para haver uma responsabilização criminal, a conduta tem que ser criminosa. Ela tem que ser uma conduta típica, ilícita e culpável. O que era esse fato típico ou tipicidade, esse elemento do crime? O fato é típico quando a conduta praticada tem uma descrição precisa no Código Penal ou nas outras leis penais. Então, preciso que esteja minuciosamente descrita aquela conduta como fato criminoso. Não é qualquer conduta, é apenas a conduta tipificada em lei penal que fará com que configure o crime e, consequentemente, a responsabilidade criminal. Então, o fato típico, essa descrição da conduta nas leis penais. Então, matar alguém. O Código Penal prevê que matar alguém é o crime, é um homicídio, e lá ele vai dizer se esse homicídio é qualificado, privilegiado, você vai identificar quem é um sujeito ativo, quem é um sujeito passivo, e uma vez praticada essa conduta, matar alguém, ela é uma conduta típica prevista no Código Penal como homicídio, ok? Então já entendemos que a conduta tem que ser típica. Além de típica, essa conduta para haver a responsabilização criminal, essa conduta tem que ser ilícita, tem que ter uma ilicitude, ser contrário à lei. A questão do princípio da legalidade previsto na Constituição. Não há crime sem lei que o defina. E desse princípio da legalidade acontece o princípio da anterioridade da lei. Que não pode uma lei penal retroagir para prejudicar o réu, o culpado, o agente causador do dano. A lei penal nova, ela só vai retroagir quando beneficia o réu. Então, esse é o princípio da anterioridade da lei, que é uma decorrência do princípio da legalidade, que exige que, para que determinada conduta seja considerada crime, ela tem que ter previsão legal, tem que estar prevista em lei. Além dessa conduta ser típica, ilícita, essa conduta humana voluntária, ela tem que ser culpável. E aí que entra a questão da culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade de uma conduta. Quando é que uma conduta ela é culpável? Quando é que o agente vai responder? Ele tem que ele tem que ser imputável essa conduta àquele indivíduo. Ele não pode ser inimputável. Ou seja, o agente causador do dano, ele tem que ter a consciência que aquela conduta que ele está praticando é ilícita. Por isso que é a exclusão da criminalidade, da punibilidade para os casos de agentes inimputáveis.
O Código Penal prevê que vai responder pelos seus crimes os maiores de 18 anos. Então, um indivíduo com menos de 18 anos, ele é inimputável. Ou aqueles que, por questões de doenças mentais, não conseguem ter a noção de que aquilo que ele pratica é ilícito. Então, assim sendo, não haverá culpabilidade desse agente, porque ele é inimputável. Ele não tem a noção da imputabilidade, ele não tem a noção que aquela conduta que ele pratica é ilícita. Então, por isso que o Código Penal até prevê os casos de inimputabilidade, né? Quando o agente não é responsável criminalmente pela conduta praticada. É o caso de menores de 18 anos e aqueles que por alguma deficiência mental não conseguem, não têm condições de discernimento de entender que aquela conduta que ele pratica é ilícita. Então, feitas essas considerações, sendo um fato típico, ilícito e sendo agente culpável, importante que, para ver a culpabilidade, esse juízo de reprovabilidade da conduta, a conduta do agente tem que ser com dolo ou culpa. Ele tem que ter a intenção ou agir de forma negligente, perito ou imprudente para que essa sua conduta seja considerada um crime. Então, como eu disse, matar alguém é uma conduta tipificada, prevista no Código Penal como homicídio, ela é ilícita porque está sendo contrário. Matar alguém é uma conduta contrária à lei, porque a lei protege a vida e estabelece lá no Código Penal que matar alguém é crime. E vai ser punido, ou seja, vai responder penalmente, criminalmente pela conduta, o agente que tem condições de um juízo de reprovabilidade, melhor dizendo, que sabe que tem condições de analisar aquela conduta como ilícita. Então, esses são os elementos do crime. E uma vez configurado o crime, havendo essa conduta humana que cause dano ao indivíduo, essa conduta tipificada em lei, o indivíduo que praticou essa conduta ilícita, típica e punível, ele tem que responder criminalmente pela sua conduta. Alguns crimes são especificamente cometidos por médico, como a omissão compulsória de doenças, de notificação de doenças. Nós vamos ver lá nos crimes contra a saúde que é dever do médico notificar as autoridades competentes da existência de doença que compulsoriamente, obrigatoriamente, ele tem que informar as autoridades competentes conforme decreto-lei que estabelece quais são essas doenças que o médico tem que notificar e que não há quebra do sigilo profissional, que a gente também vai ver, que ele pratica o crime. Então, o sujeito ativo só pode ser um médico. Só o médico, ele tem o dever de comunicar à autoridade competente a existência de um crime, de uma doença que compulsoriamente, obrigatoriamente, ele tem que notificar. Então, se o médico pratica essa conduta típica de não notificação, a que ele tem o dever de fazer, de notificar, ele está sendo responsável criminalmente pela sua conduta. O médico que comete o aborto não autorizado pela mãe, tá? Vamos supor, ele comete o aborto. Então, a prática de haver uma retirada de um feto, de um ser em desenvolvimento que está sendo gestado de forma não natural, praticando o aborto, essa conduta, o médico também poderá responder criminalmente pelo seu ato. Né? Porque existe o aborto autorizado pela mãe, existe o aborto não autorizado pela mãe, né? Existem as situações em que o aborto é permitido, que não é um ato ilícito a prática do aborto, que é aquele caso em que a mulher sofreu um crime sexual, um estupro, e mediante o médico está autorizado a fazer o aborto, então não haveria uma ilicitude, ou naquelas situações que entre a vida, o médico ele está autorizado entre a vida, a situação coloca em risco a vida da criança e da mãe, o médico estaria autorizado ao aborto, sem essa conduta ser ilícita. Mas nós vamos ver essas questões do aborto, que também é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa e pelo médico também, a gente vai ver. Mas o importante é que você entenda inicialmente que a conduta praticada pelo profissional, né, pelo agente, tem que estar tipificada no Código Penal. A partir do momento que você entende essa questão do que é uma responsabilidade criminal, a gente vai ver doravante alguns conceitos importantes para que você consiga entender aqueles crimes que a gente vai estudar mais à frente, os crimes contra a saúde.
O primeiro ponto a ser entendido é que os crimes, uma vez tendo aquela conduta típica, ele pode ser consumado ou tentado. O crime é consumado quando ele preenche todos os requisitos ali estabelecidos por lei. Ele é tentado quando não está previsto na conduta, não se a conduta praticada, você não observa todos os elementos previstos em lei para aquele crime. Então, você pode ter, por exemplo, homicídio consumário e ou tentativa de homicídio. Por que uma tentativa de homicídio? Porque efetivamente não houve a morte. Se tentou a morte, mas ela não se configurou, seja por fatos alheios, seja qual for a questão, ele é tentado. E só vai haver a tentativa de homicídio nos crimes dolosos. Porque não existe forma tentada nos chamados crimes culposos. E aí a gente vai estudar dois outros elementos da questão da conduta do agente, que pratica uma conduta criminosa. A questão do dolo e da culpa. Então, vamos ver no nosso próximo encontro essa questão do dolo, da culpa, do dolo eventual, essas questões atinentes a esses elementos, né? Esses conceitos importantes do direito penal para que você compreenda os crimes que vamos estudar em espécie. Até o próximo encontro.